Olá, primeiros anos, tudo bem com vocês, gente? A nossa aula de hoje vai ser sobre a pré-história, né? Como eu havia prometido a vocês, a aula online sobre a pré-história, um dos assuntos da nossa avaliação. Gente, a pré-história, ela é o maior período da história das civilizações, né? Esse período é dividido em 4 épocas, segundo os historiadores europeus, né? Ele é tão longo que os historiadores europeus dividiram aí em 4 períodos: o Paleolítico, o Mesolítico, que é o período que fica entre o Paleolítico e o Neolítico e a Idade dos Metais, tá? Então a gente vai ver aí os principais acontecimentos que marcaram a história dos primeiros seres humanos, dos primeiros hominídeos ao longo da história, tá? Primeiro é importante compreender esse termo pré-história, né? Segundo os historiadores europeus, a história só vai ser válida de fato a partir da antiguidade, a partir do desenvolvimento da escrita, o que, segundo grande parte dos historiadores, a maioria dos historiadores vão criticar essas atitudes, até porque eles vão levar em conta aquilo que nós fizemos na natureza, né? A transformação na natureza, a transformação do ambiente para que pudesse dar condições a nós, seres humanos, de sobreviver, né? E a natureza, ao mesmo tempo que ela ensinou a sobreviver, ela matou também muita gente, tá? Então, esse termo pré-história ele é muito criticado, justamente porque hoje em dia os historiadores levam em conta aquilo que nós fazemos, né, as nossas ações, eles levam em conta aí as nossas ações na natureza, né, e não apenas o que a gente deixou aí por escrito, tá, ou escrito. E a gente tem que levar em conta também que as figuras rupestres, né, aqueles desenhos que muitos homens na pré-história faziam nas cavernas, nas paredes, nas pedras, nas rochas, é também uma forma de escrita, né? Uma forma de manifestação, né? De manifestação cultural, né? Daquilo que eles viviam no seu dia a dia, né? Então, a gente vai agora estudar um pouquinho sobre a pré-história, tá? O que foi esse período, professor? A pré-história foi o período do surgimento e desenvolvimento dos primeiros humanos na Terra, né? Acabei de dizer isso para vocês. Para sobreviver às intempéries da natureza, eles tiveram que se adaptar ao meio ambiente. Esses grupos eram caçadores, pescadores e coletores, alimentando-se daquilo que estava disponível na natureza. Com o passar do tempo, a relação entre ser humano e natureza mudou ou foi se modificando, pois a humanidade começou a dominar e explorar a natureza cada vez mais. A descoberta e o controle do fogo, bem como o surgimento da agricultura, promoveram significativas mudanças na forma dos hominídeos se organizarem socialmente, principalmente a partir do controle do fogo. Então, a gente vê aí que a pré-história foi um período de grandes avanços, controle do fogo, os seres humanos deixaram de ser nômades, né, e migrarem para várias regiões, passaram a ser sedentários. Na pré-história ocorreu a primeira revolução da humanidade, que foi a revolução do Neolítico, com a agricultura. Então, isso possibilitou a fixação nas terras, né, a sedentarização cada vez mais forte desses hominídeos. Então, isso foi muito importante. Então, a pré-história é um período muito importante. A Idade dos Metais, que mostrou o nível de complexidade do homem, de dificuldade cada vez mais de elaborar e fabricar seus instrumentos, né, de trabalho, enfim, para se proteger de grandes animais, a usar metais como ferro para a confecção de armas. Então, a história ela é dividida em 4 períodos, em 4 partes, né, devido justamente a ser um período muito extenso. Nós temos aí o Paleolítico, o Mesolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. A pré-história foi o período da nossa história que começou com o surgimento do primeiro ser humano, em aproximadamente 3 milhões de anos antes do nascimento de Cristo, alcançando o surgimento da escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Ao longo desse tempo, os primeiros grupos humanos passaram pelo processo de adaptação ao meio ambiente em busca da sobrevivência. Eles transformaram-se em caçadores, coletores e agricultores, até eles utilizarem aí os metais, como, por exemplo, o ferro. Então, esse período extenso ele é dividido aí em 4 partes, né? Como eu acabei de explicar para vocês. Então, a gente vai conhecer cada período desse aí. O primeiro deles é o Paleolítico, que também é chamado de Idade da Pedra Lascada. Acredito eu que no ensino fundamental
vocês devem ter ouvido falar sobre a história deste período, tá? Onde os seres humanos utilizavam aí lascas de pedra para a construção de materiais que serviam para matar outros animais ou para se proteger, enfim, para cortar objetos ou a própria carne de diversos animais, tá? No Paleolítico, os primeiros seres humanos eram nômades. O que são nômades, professor? Eles viviam imigrando de região em região em busca de alimentos, né? Como as técnicas produtivas eram muito brandas ainda, né? Eles não haviam desenvolvido tanta tecnologia, né? Para cultivo de terra e tal. Então, eles ficavam imigrando em busca de alimentos. Então, esses grupos eram chamados de nômades, ou eles praticavam o nomadismo, né? Não tinham local fixo para morar porque estavam se deslocando de um lugar para o outro, procurando melhores condições para viver. Eles praticavam a caça, a pesca e a coleta de frutos. Esse período é conhecido como Idade da Pedra Lascada, por causa da produção de objetos lascados em pedras. No final do Paleolítico, ocorreu a descoberta e o controle do fogo. Dessa forma, os humanos poderiam caçar à noite, cozinhar os alimentos, espantar animais selvagens e se proteger do frio. Essa questão de descobrir o fogo, ela é um pouco complexa, né? O fogo, ele já existia, né? Mas o controle dele foi feito justamente pelos seres humanos. Vocês estão vendo a imagem aí, o ser humano do Paleolítico era caçador, pescador e coletor, utilizando aí instrumentos feitos com pedra lascadas, né? Então, dessa forma, os humanos poderiam caçar à noite, cozinhar os alimentos, espantar animais selvagens e se proteger do frio justamente a partir do controle do fogo, tá? Outros períodos que foram falados agora há pouco, mas muito importantes, né? Nós temos aí a primeira revolução da humanidade, por exemplo, no Neolítico. E no Mesolítico, nós temos aí um período que fica entre o Paleolítico e o Neolítico, né? Nessa transição ocorreram transformações significativas, né? A formação geográfica do planeta Terra foi concluída e as modificações no ambiente promoveram aí a sedentarização, ou seja, os seres humanos deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, ou seja, a ficarem fixos em determinadas regiões, né? O período neolítico, como eu acabei de dizer, é o período da Revolução Neolítica, na Revolução da Agricultura. Alguns estudiosos consideram o período do Neolítico como uma revolução, por conta do aprofundamento das relações entre o ser humano e o meio ambiente. A principal característica desse período da pré-história foi a prática da agricultura. Os grupos que se sedentarizaram e se tornaram agricultores utilizavam da terra para sobreviver. Eles se tornaram produtores de alimentos, né? A gente vê que a agricultura é, de fato, um modelo revolucionário econômico e está entre uma das grandes revoluções das sociedades, porque, de fato, a agricultura alterou as relações produtivas e a maneira de como essas sociedades se estruturaram ao longo da história, né? Então, você vê que a agricultura ela existe até hoje, a gente depende de grande parte dos produtos que vêm da terra, né? Foi nesse momento que o artesanato se desenvolveu por meio da produção de utensílios domésticos feitos de palha ou argila para armazenar a produção de excedentes. O que são excedentes, Anderson? É justamente toda sobra, né? Tudo aquilo que sobrava, eles acabavam que trocando, o que futuramente gerou o comércio, né? Já na antiguidade, tá? Não na pré-história. O comércio não surgiu na pré-história, e sim na antiguidade. E, por fim, a Idade dos Metais. O último período da pré-história é a Idade dos Metais, por volta do ano 6000 a.C. Os metais foram utilizados para a confecção de armas e outros instrumentos. Surgia a figura do artesão, aquele que trabalhava especificamente na produção de objetos feitos dos metais. Além disso, as primeiras aldeias agrícolas aumentaram a população e se tornaram os primeiros aglomerados urbanos da história. A organização social se tornou mais complexa, aí novas formas de trabalho foram surgindo das demandas do momento, né? De acordo com a necessidade de cada grupo. Então, agora a gente vai conhecer detalhadamente aí algumas questões sobre o homem pré-histórico, né? Ao surgir no planeta Terra há aproximadamente 4 milhões de anos, o ser humano procurou se adaptar ao ambiente em que ele vivia, né? Como eu disse anteriormente, ao mesmo tempo em que a natureza ela ensinou
ao ser humano a sobreviver dos perigos, ela também matou muita gente que não se adaptou, né? Observava os animais e a natureza que os cercavam. Se tinha alguma necessidade, logo procuravam satisfazê-la. O homem pré-histórico percebeu que sozinho não poderia sobreviver, por isso buscou unir-se com outros homens para caçar animais de pequeno e médio porte, compartilhar experiências e os primeiros ritos religiosos. Eles eram nômades, estavam em constante busca por lugares melhores para sobreviver. Quando o animal era abatido, os grupos não apenas consumiam a carne, mas utilizavam toda a carcaça. A pele era retirada e servia de agasalho para os dias mais frios. Os ossos maiores, lascados nas pedras, tornavam-se objetos pontiagudos e serviam de armas. Já os ossos menores serviam de colares para recordar as caças bem-sucedidas do passado. Eu acho que vocês já viram em filmes ou em games, né? Em jogos. Vocês já viram aí os homens da pré-história que matavam os animais e normalmente colocavam seus dentes aqui como colares, como símbolo de vitória e tal, né? No primeiro momento da pré-história, ou símbolo de prestígio, né? No primeiro momento da pré-história, tudo era compartilhado com o grupo. A arte na pré-história, acho que vocês já ouviram falar muito das figuras rupestres, né? Eram muito desenhadas em pedras, justamente o que mostrava aí o dia a dia desses povos, né? Era uma expressão, na realidade, né? Do seu dia a dia, né? A arte na pré-história era denominada de arte rupestre, ou as figuras rupestres. Os hominídeos tinham o hábito de fazer desenhos nas paredes das cavernas, representando animais selvagens que foram capturados ou que desejavam capturar. Principalmente no período do Neolítico, os objetos de cerâmica também eram locais para pinturas, representando o cotidiano dos primeiros agrupamentos humanos. Estudiosos se basearam nessas produções artísticas para iniciar os estudos sobre a pré-história. Isso aqui só foi uma ideia que eu coloquei aqui para vocês pesquisarem também sobre a arte pré-histórica, que isso é muito interessante, tá? O trabalho na pré-história, desde o período do Paleolítico, que os primeiros grupos humanos dividiam seus trabalhos. Aos homens cabia a função de caçar animais e pescar peixes, enquanto as mulheres, além de cuidar dos filhos recém-nascidos, faziam a coleta dos frutos. No último período da pré-história, a Idade dos Metais, surgiu a figura do artesão, o trabalhador que se especializou na extração dos metais e na confecção de armas. Além disso, os artesãos também faziam objetos de cerâmica para armazenar a produção de excedentes. E aí, por fim, a gente vai aí para a pré-história no Brasil, né? Quando os portugueses desembarcaram no Brasil em 22 de abril de 1500, não encontraram um território desabitado. A gente sabe disso, que os nativos estavam por aqui, né, há muito tempo. Já existiam inúmeras tribos espalhadas pelo litoral e no interior. A organização social dessas tribos era diferente dos europeus. E o choque cultural foi o primeiro empecilho entre o colonizador e os primeiros habitantes daquele continente, que depois, futuramente, foi chamado de América. A chegada dos primeiros habitantes ao Brasil começou logo após os primeiros agrupamentos humanos atravessarem o Estreito de Bering, na fronteira entre a Sibéria e o Alasca, fugindo do frio. As tribos se espalharam por todo o continente americano vindas desse estreito ou por barcos oriundos da Oceania. Conforme estudos arqueológicos, a presença humana no Brasil começou há 12 mil anos, ou seja, é uma ocupação recente. Os primeiros habitantes eram caçadores-coletores, agricultores e povoavam aí o litoral. Povoaram, né? Os vestígios dessa primeira presença humana no Brasil estão presentes nos sítios arqueológicos localizados na Serra da Capivara, no Piauí, em Lagoa Santa, Minas Gerais, e em Caatinga de Moura, na Bahia. Apesar de que existe também uma dualidade, né? Muitos arqueólogos afirmam que a chegada dos seres humanos foram há 50 mil anos, né? Como afirma, por exemplo, a arqueóloga Nied Guidon, né, no Piauí. Esses locais guardam também pinturas rupestres dentro das cavernas por onde passaram os primeiros habitantes do nosso país. E como complemento, eu coloquei aí algumas curiosidades da pré-história brasileira, né, e também da pré-história.
segundo os historiadores europeus. O primeiro fóssil, ou fóssil mais antigo, encontrado até hoje, foi o de Luzia, né, que é datado de 12.500 anos a 13.000 anos. Foi encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais. E a descoberta ou o controle do fogo permitiram aos hominídeos saírem em caçada durante a noite para capturar suas presas e também se proteger de muitas delas, né? Então, essa aí é o fim de nossa aula, primeiros anos, que também será um dos assuntos para o teste. Eu deixo aberto aí para quem está com dúvidas ou para as dúvidas que surgiram. Se vocês quiserem deixar anotados aí vocês podem deixar por escrito e falar comigo pelo WhatsApp, tá? Pelo privado. Fiquem à vontade aí para perguntar o que vocês quiserem, caso vocês não tenham entendido. Um abraço para vocês e bons estudos aí. Valeu.